Olá, meu nome é Robson e irei abordar sobre o capítulo 3, a ciência normal como resolução de quebra-cabeças, do livro A Estrutura das Resoluções Científicas, de Thomas Kuhn, publicado em 1962. Aqui está os principais pilares do nosso capítulo. Antes de analisarmos esta obra, é importante termos consciência de quem foi Kuhn. Ele nasceu em 1922 e viveu até 1996. Ele é do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Realizou sua graduação, seu mestrado e seu doutorado na Universidade de Harvard, na área de física. Essa formação do Kuhn, como físico teórico, vai ser importante, porque ele vai ter uma certa propriedade empírica para tratar as estruturas da investigação científica, principalmente na área de ciências naturais. O Kuhn vai inaugurar a segunda fase que vigora até hoje, a denominada Sociologia da Ciência ou Sociologia do Conhecimento Científico e Tecnológico. Nesta obra propriamente dita, o Kuhn vai dialogar com grandes nomes que marcaram o conhecimento científico, como Kant e Bacon. Agora, entrando nos principais ideais do livro, o Kuhn ele vai romper uma ideia formalista de ciência, que seria defendida pelo positivismo de Augusto Comte. Segundo essa perspectiva, a ciência é tratada como uma técnica racional, infalível, uma técnica imputável e atemporal. E o Kuhn ele vai mostrar que não é bem assim. Para ele, o conhecimento científico não é linear ou acumulativo. Assim, ele vai introduzir uma ideia chamada historicista, que leva em consideração o contexto social e histórico do desenvolvimento científico, onde ele vai mostrar que cada época tem suas peculiaridades. Bom, para tratarmos dessa perspectiva historicista, o Kuhn vai trazer a principal ideia dele, que é a ideia do paradigma. Para ele, a ciência passa por fases de estabilidade e rupturas, e as fases de estabilidade são marcadas pelo desenvolvimento desses paradigmas. Esses paradigmas, segundo Kuhn, são uma espécie de macroteoria, pressupostos gerais ou marcos que são aceitos pelos cientistas e são tidos como base para o desenvolvimento da ciência. O paradigma para Kuhn não é visto como uma verdade universal, mas como um acordo, um consenso entre os cientistas de determinada disciplina. E esse paradigma é determinado por características fundamentais, como seu grau de exatidão, regularidade, simplicidade e fecundidade. E é ele que vai ancorar o desenvolvimento científico e garantir a uma disciplina o status de ciência. Esse paradigma passa a determinar o objeto de estudo, quais perguntas devem ser feitas e os experimentos feitos, como os experimentos feitos devem ser interpretados. Esses paradigmas são tão importantes na teoria do Kuhn que ele vai entender o título da obra, a estrutura das resoluções científicas, como sendo condicionados pela ruptura ou pela prevalência de certo paradigma. Então, ele vai defender que existem duas ciências. A ciência normal, que está dentro do paradigma, e a ciência extraordinária, que passa a vigorar no momento em que o paradigma está em crise. Então a gente pode, resumindo o que eu disse, a gente pode entender esse ciclo de revolução do Kuhn quando o paradigma ele é aceito, ele passa a ter certa anomalia
gerando incompatibilidade do paradigma, dessa macroteoria. Ele entra em crise, então ele é revolucionado, né? Ele é, vamos dizer, ajustado, passa a ser um novo paradigma, fazendo assim a restauração do ciclo. E aí, o principal objetivo do capítulo 3 é analisar o que o Kuhn chama de ciência normal, onde quem irá esclarecer melhor para nós é o Kleber. Olá, eu sou o Kleber e vou apresentar sobre ciência normal. Geralmente, as experiências científicas já existe um paradigma por trás, ou seja, já existe uma experiência que vai servir de base para o desenvolvimento da outra. No século XVIII, prestava-se pouca atenção à experiência que medisse a atração elétrica, utilizando instrumentos como a balança de pratos. Essas experiências não podiam ser empregadas para articular o paradigma do qual derivavam, pois produziam resultados que não eram nem coerentes nem simples. Por isso, continuava sendo um simples fato, desprovido de relação e sem conexão possível com o progresso contínuo da pesquisa elétrica. Existia pesquisa, mas não era associada a nenhum fundamento. Quando existe a associação ao paradigma, a pesquisa em si aperfeiçoa o paradigma que serviu de base. Toda experiência precisa ser associada a uma teoria que fundamenta a própria experiência. Por isso, deixa muito restrito ao conhecimento anterior. Se não existir um paradigma por trás, já não é mais uma ciência normal. Seria uma ciência extraordinária. Então, na maioria das vezes, não gera uma expectativa de novidade. Outros cientistas já previram o resultado que ia acontecer na pesquisa. Pelo menos para o cientista, os resultados obtidos pela pesquisa normal são significativos, pois contribuem para aumentar o alcance e a precisão com os quais o paradigma pode ser aplicado. Ninguém consagra anos à produção de uma solução mais elaborada para o problema, simplesmente pela importância da informação a ser obtida. Os dados que podem ser alcançados por meio, por exemplo, de cálculo de calendário ou por meio de medições suplementares, realizada, realizada com um instrumento já existente, são tão significativos como os outros. Mas essas atividades são menosprezadas pelos cientistas, pois são repetições de procedimentos empregados anteriormente. Todo o trabalho de um cientista é considerado como erro ou falha se o seu experimento não ter fundamentação teórica, ou seja, descobrir algo e não conseguir associar a nada. Talvez a característica mais impressionante dos problemas normais da pesquisa seja seu reduzido interesse em produzir grandes novidades, seja no domínio dos conceitos, seja dos fenômenos. Algumas vezes, como no caso da medição de um comprimento de onda, tudo é conhecido de antemão, exceto os detalhes mais específicos. Por sua vez, o quadro típico de expectativa é apenas um pouco menos determinado. Então, o que define a ciência normal é o fato dela estar ligada a um paradigma. A ciência normal não visa inovação, mas a inovação pode emergir da confirmação da teoria já sustentada. Ela também baseia-se em realizações científicas anteriores, reconhecida por alguma comunidade científica. A atividade científica é enormemente importante e a maior parte delas consiste em ciência normal. Então podemos afirmar que a ciência normal é caracterizada por um paradigma que cria quebra-cabeça e problemas sobre os quais a comunidade trabalha. Agora eu passo a palavra para o meu colega Hugo Samuel. Olá, eu sou Hugo Samuel e eu estarei apresentando agora o que são os quebra-cabeças na visão do Kuhn. O Kuhn ele faz uma analogia entre os quebra-cabeças e a ciência normal, para que ele consiga explicar de forma mais aprofundada o que é a ciência normal. Ele fala que um quebra-cabeça é mais importante saber que esse quebra-cabeça tem uma solução do que o quebra-cabeça em si. No caso, ele também fala que
a forma que o cientista vai solucionar esse quebra-cabeça é mais importante do que o resultado em si. No caso, a forma, os materiais que vai utilizar, os métodos que vai utilizar é mais importante do que o resultado em si. Porque no caso, esse resultado ele já vai ser conhecido por causa do paradigma que vai definir. Então, ele vai, como já sabe o resultado, isso torna o resultado menos importante que a forma que vai chegar nesse resultado. Ele também fala que a ciência, que o quebra-cabeça, assim como a ciência normal, eles têm regras que limitam os resultados aceitáveis, no caso vai ser o paradigma que vai ditar essas regras, que vai ser, no caso, se um resultado vai ser aceitável ou não para a teoria. E também ele fala que o quebra-cabeça, ele deve se, assim como a ciência normal, ele deve ser articulado através de uma teoria. No caso, ele tem que ter uma teoria de base para poder saber os métodos que vai utilizar para, enfim, conseguir chegar no resultado. No caso, não independente se o cientista conseguir chegar em um resultado, se o método que ele utilizar não for baseado em uma teoria, esse resultado é desconsiderado pela ciência. E também ele fala que esse quebra-cabeça ele obedece em generalizações. No caso, são leis gerais. No caso, um exemplo é as leis de Newton, que vai ser que essas leis que generalizam os quebra-cabeças e faz com que, no caso, o método utilizado deve seguir essas generalizações para conseguir o resultado. E também ele fala que para conseguir chegar no resultado de solução desse quebra-cabeça, o cientista deve ter exemplos concretos, que no caso são os instrumentos que vai utilizar para analisar os métodos que eles utilizam para conseguir resolver esse quebra-cabeça. Então, para que ele consiga resolver esse quebra-cabeça e esse quebra-cabeça seja a solução desse quebra-cabeça seja aceita, essa solução deve ter exemplos, que no caso vai ser os resultados dos instrumentos utilizados pelo cientista. E também ele fala que o quebra-cabeça tem um entendimento ontológico, que no caso vai ter um entendimento geral do conhecimento, porque você precisa ter um entendimento mais geral dessa área que você irá pesquisar, irá resolver esse quebra-cabeça dessa determinada área. Você deve ter um conhecimento mais geral sobre essa área, também para conseguir resolver. E também ele fala que o quebra-cabeça ele forma as regras, não, o paradigma ele forma as regras que vai determinar o quebra-cabeça. Mas esse paradigma ele não depende dessas regras para poder existir, no caso. No caso, o paradigma ele define as partes posteriores a ele, no caso as regras que vai definir que vai ser utilizada para a ciência normal e na resolução dos quebra-cabeças.